Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar convosco e mais uma rica oportunidade para nós juntos, doravante, estarmos gravando mais um vídeo para o nosso canal. Mais um vídeo esclarecedor, mais um vídeo estarrecedor no campo do ministério sagrado, da ordenação ao sagrado ministério. Queridos e amados irmãos, não esqueçam de rever as notificações, comentar, compartilhar, e deixar os likes fixados no começo dos vídeos. Nós agradecemos do fundo do nosso coração as pessoas que têm tido amor com o nosso ministério, têm apoiado nosso ministério nos comentários, não somente nos comentários, mas também tem condições, estende a mão financeiramente, ajuda o nosso trabalho, nossa família e nosso ministério. Queremos muito futuramente abrirmos uma igreja, um trabalho, precisamos muito dos irmãos. Tem muitos que não concordam com o dízimo, se não concorda com o dízimo, ajude nós com as contribuições, vocês que concordam com os dízimos, quiser deixar seus dízimos, nosso trabalho, deixe. Independentemente de questionamento do que acha ou deixou de achar, será bem administrado na nossa família, no nosso ministério, e futuramente nós temos muito desejo, mas precisamos do povo, precisamos de ajuda, precisamos de condições para mantermos, para abrirmos, precisamos do povo. Quando Deus nos der um sinal através do povo, não queremos de forma alguma abrir um trabalho levianamente falando, mas temos esse projeto de Deus no nosso coração, e assim que Deus nos der condições, nós vamos estar com certeza fazendo as coisas com os pés bem no chão, porque não queremos fazer nada levianamente ou de mente avoada, de forma alguma. Minha gratidão a Deus por todos vocês que contribuem, que ajudam o nosso trabalho, que ajudam o canal Bíblia em Foco, e vocês que se manteram no meio a tanta desistência de pessoas virando as costas, decidindo pelas suas instituições, pelas suas próprias vidas, sem ter discernimento, vocês foram iluminados pelo Espírito de Deus e estão entendendo por que nós estamos não lutando contra a igreja, mas desmascarando todo tipo de corrupto dentro das igrejas, porque a igreja é o lugar de nós cultuarmos e servirmos a Deus. A igreja não é um lugar de nós colecionarmos bandidagem, canalice e corruptos, de forma alguma. A instituição chamada igreja não é para ser uma empresa, ela é para ser uma instituição filantrópica, religiosa, voltada ao bem das pessoas. Então, por isso que nós, sim, o fizemos, e o fizemos por dentro da Bíblia. Eu tenho certeza que quem está assistindo os vídeos do canal Bíblia em Foco estão abrindo a sua visão, estão abrindo os seus ouvidos à voz da verdade. E tem aquelas pessoas que estão proibindo seus familiares de ouvir, tem outros que estão temendo a verdade, estão temendo perder alguma coisa, né? Às vezes você está dentro de uma instituição dessa, vivendo uma vida corrupta, perdão, meus irmãos, vivendo uma vida corrupta, adquiriu já um casamento corrompido, adquiriu muitas coisas corruptas dessas instituições, e agora você estando dentro dessas instituições, você teme a verdade, que a verdade venha desmoronar o que você construiu fora da Bíblia, dentro dessas igrejas pagãs e mundanas. Não posso fazer nada, não tenho compromisso com vocês, tenho compromisso com a verdade da palavra. E não é hoje que eu estou dizendo para aparecer, que eu venho lutando contra esse tipo de crente, já vai para 30 anos. Eles constroem uma vida corrupta, uma vida cheia de canalice dentro da igreja, e depois eles querem combater o verdadeiro evangelho com essas falácias e narrativas. Então nós não temos compromisso não com o pecado, meus irmãos. Não temos compromisso nem com A, nem com B, nem com C. Nós temos compromisso com os céus, com a palavra e com a verdade. Ah, mas é que você quer aparecer, você quer ser melhor que os outros, ninguém presta. Você pensa o que você quiser. Não é à toa que eu lutei pelo meu casamento, pela minha vida durante 30 anos aí que estamos pregando o evangelho, com 23 anos casados. E não foi à toa que nós lutamos por isso, porque jamais nós vamos deixar de viver e comentar o verdadeiro evangelho de Cristo. Hoje, nós vamos dar sequência em ministeriologia. Nós vamos continuar falando sobre o presbiterato, a excelência a serviço do mestre. E por ser excelência, quando fala de excelência, fala do ponto mais elevado em grau de colocação, de santidade, ou de relevância, ou de nome, ou de posição. Então, por ser a excelência, o presbiterato não pode ser qualquer coisa, ou qualquer pessoa, ou qualquer tipo de pessoas, não. Os irmãos talvez olharam e não entenderam, acho que você vai conseguir ler lá. Ó. Falamos muito no começo da apostila dos ofícios ministeriais sobre o diaconato.
né? Sobre os diáconos, essa xícara aqui eu ganhei quando era diácono, ó. Era diácono da igreja, eu ganhei essa xícara. Diácono, você é especial para Deus. Não esqueço até hoje as duas irmãs que nos deram essa xícara, porque elas eram muito amáveis e bondosas com o nosso ministério e ajudavam muito a minha esposa na limpeza e na manutenção do templo onde nós estávamos. Minha gratidão a Deus. Se vocês estiverem ouvindo o vídeo, vocês vão se lembrar dessa xícara que eu guardo com muito carinho. Todas as minhas coisas que eu ganhei dos irmãos, eu guardo com muito carinho. É uma simples xícara, compra com pouco dinheiro, mas para mim tem um valor muito grande, devido às pessoas que nos ofertaram quando nós ainda éramos diáconos. E a gente cuida até para não quebrar o pegador de mão ali, para ela não ficar feinha. Vocês entendem, meus irmãos? Então, a gente tem esse carinho com aquilo que a gente ganha das pessoas. Voltando ao que nos interessa, meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre o espírito de um obreiro. O espírito de um obreiro autêntico é a soma do espírito que está sobre o líder espiritual. Perdão mais uma vez. Eu disse que nós vamos falar sobre o quê? O espírito de um obreiro autêntico é a soma do espírito que está sobre o líder espiritual. O que seria isso para vocês entenderem? A igreja tem um presidente, ou tem um fundador, ou tem um líder naquela cidade. Então, o espírito do obreiro que está subordinado àquele líder, o espírito desse obreiro autêntico, tem que ser autêntico, porque essas igrejas não têm mais autenticidade. Vocês estão entendendo? O que é autenticidade? Quando você vai a um cartório registrar uma assinatura, você dá autenticidade à sua assinatura. Ela é legítima, verdadeira. Falta obreiros verdadeiros, igrejas verdadeiras e liderança verdadeira. Mas dentro de uma igreja verdadeira, da onde eu vou tirar esse versículo, dentro de uma instituição, de uma igreja verdadeira, onde tem um subordinado verdadeiro, que é o espírito desse obreiro subordinado, o espírito de um obreiro autêntico, é a soma do espírito que está sobre o líder principal. A igreja tem o presidente e seus obreiros. O subordinado, eles têm o espírito desse obreiro subordinado, que é o espírito autêntico, ele deve ser a soma. Porque é uma somatória do espírito que está sobre ele e o espírito que está sobre o líder principal, que é o presidente da obra ou o líder fundador. Então, é a soma desses dois espíritos, que é o espírito de Deus sobre eles, esse espírito de santidade, de respeito, de graça, de poder, de virtude. Isso é a somatória do espírito que está sobre o líder principal. Então, o espírito que está sobre o líder principal é o mesmo espírito que está sobre os subordinados. Não é o que acontece hoje nas igrejas. Não é o que acontece hoje nas igrejas, meus irmãos, de forma alguma. Por quê? Porque os líderes presidentes e líderes fundadores não têm compromisso com a palavra. Não abrem seus trabalhos e não se fundam na palavra. Não alicerçam as suas bases na palavra. São cheios de desvios doutrinários. Vocês estão entendendo por que eu falo e vou continuar falando? Porque não se mantém na palavra. Não segue a doutrina da palavra. Formulam doutrinas fora da Bíblia, antes bíblicas ou extra bíblicas, ou paralelas à Bíblia. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então esse não é o espírito de um líder principal que seja passado na somatória do espírito dele sobre o espírito dos líderes, dos obreiros subordinados. Vocês entendem? Não estamos falando aqui de divisão de espírito, não vai entender como heresia e fazer confusão e vir com comentários sem narrativas bíblicas, que se tornam verdadeiras narrativas de questionamentos. Assim, ó, deixa eu falar para vocês. Números capítulo 11, versículo de número 16, diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo. Isso aqui é lei. Isso aqui é lei. Isso aqui não é graça. Estou falando em ancião aqui, isso é lei. Ancião é lei. É vida passada. Não tem nada a ver com o tempo da graça e da aliança. Então diz assim, ó, mas é um exemplo muito grande no sentido de trabalho. De quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, disse Deus para Moisés, eu descerei e ali falarei contigo. E tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo para que tu sozinho não as leve. Então vocês estão entendendo de onde está? Tudo Bíblia. O canal Bíblia em Foco ele é centrado na Bíblia. Então o que eu quero dizer para vocês? O espírito de um obreiro autêntico é a soma do espírito que está sobre o líder principal. O espírito de Moisés, que era o espírito de Deus, foi dividido numa somatória daquela unção do mesmo espírito sobre os anciãos, para que eles pudessem levar as cargas do povo. Sabe por que os obreiros de hoje
os subordinados e o líder principal não têm essa somatória do Espírito de Deus sobre eles, o principal não tem característica de passar para os seus subordinados a somatória desse mesmo Espírito para que eles junto levem as cargas do povo, porque eles não estão nem preocupados com o povo. Eles não estão, para começar o assunto, eles não estão nem preocupados com as cargas, com o sofrimento, com as preocupações do povo. Não estão preocupados nem em os alimentar da palavra de Deus e da Bíblia Sagrada, quanto fará as outras coisas. Não estão preocupados com o bem-estar de ninguém, porque com a igreja, quando ela está preocupada com o bem-estar, ela prega a Bíblia e os crentes começam a crescer. E os crentes crescendo espiritualmente é só o que basta, não precisa mais nada. Os crentes crescendo espiritualmente, eles são vencedores em qualquer campo de atuação da sua vida. Então é dever de um líder levar as cargas do povo, no sentido de ajudar os líderes, os subordinados recebem da porção do mesmo Espírito que está sobre o líder principal, para que ambos juntos levem as cargas do povo e o líder principal não venha se cansar. Mas tem líder principal que quer fazer tudo sozinho e acaba se enfadando e cansando. E tem subordinados que não têm nada do Espírito do líder principal, porque nem o líder principal, nem os subordinados têm o Espírito de Deus. Então essa somatória não redunda no Espírito de Deus sobre tanto o principal como os subordinados, para que a igreja também venha receber do Espírito que está do líder principal, passando para os subordinados e sucessivamente passando para os cristãos da igreja. Então, meus irmãos, é uma extrema necessidade que o espírito de um obreiro autêntico seja a somatória do espírito que está sobre o líder principal. Vocês querem entender o que eu estou dizendo? Vou citar um exemplo. Eu abro um trabalho, eu tenho que ter o Espírito de Deus sobre mim, confirmado. Então, eu tenho que pedir a Deus graça para que esse Espírito que está sobre mim seja dividido e repartido sobre os que vão estar trabalhando comigo. Esses que estarão trabalhando comigo e nós, juntos, unidos, temos que ter uma somatória do Espírito de Deus sobre nós, repartido sobre nós, em porções, para que nós venhamos levar as cargas do povo, os ensinando, os ajudando, os confortando, os consolando, os trazendo uma palavra de poder quando eles estão numa perda, porque a perda não é só financeira, a perda às vezes é familiar, às vezes a pessoa parte por tempo de vida, de velhice, ela tem que estar junto, sepultando, ajudando, consolando. Quando uma família tem necessidade do pão, tem que repartir o pão. Então, levar as cargas uns dos outros. Isto é o que há uma necessidade muito grande nesta última hora da igreja sobre a face da terra. Não quero me promover dizendo, nem me passando por melhor, ou querendo dizer que se eu abrir um trabalho eu vou consertar todas as coisas. Não, de forma alguma. Não sou melhor que ninguém, mas uma coisa é certa. Numa igreja onde o Espírito de Deus está sobre a liderança, esta liderança tem que levar as cargas do povo e ajudar o povo. Ninguém pode morrer de fome, tem que estender a mão. É para isso que existe uma igreja atuante, uma igreja que anda unida no Espírito. Vocês entendem, meus irmãos? Então, acabei de ler para vocês esse registro em Números, capítulo 11, versículo 16 e 17, e os lerei de novo para que nós venhamos dar a introdução. Então, entenda o seguinte: o espírito de um obreiro autêntico deve ser a somatória do espírito que está sobre o líder principal. Ah, mas eu não tenho líder principal, meu líder principal é corrupto, é ladrão, é bandido, faz rolo na convenção, tira, mata, bota quem quer. Nós vamos continuar falando sobre o sistema mafioso, mas hoje é ministeriologia. E eu quero gravar uns 4, 5 vídeos aí dentro de histórias minhas vividas dentro do sistema mafioso, mas eu quero gravar junto com a minha esposa, porque a esposa do pastor, do obreiro, ela sofre muito e relembra muitas coisas que às vezes o próprio obreiro lembra de um conjunto de coisas e a esposa do obreiro lembra de outras. Então voltaremos, com toda certeza, voltaremos. Mas hoje aqui nós estamos falando sobre o presbiterato, a excelência a serviço do mestre. Então um presbítero cheio do Espírito Santo, ele tem que ter o Espírito repartido como na autenticidade da somatória do Espírito que está sobre o seu líder principal. Mas meu líder não é nada, é corrupto. Bom, aí não vai ter nada, vai ter a corrupção repartida sobre esse obreiro subordinado. É por isso que tem instituições, mais instituições em que os seus líderes principais, os seus líderes e fundadores e os seus líderes que presidem cidades, os seus obreiros da local ali, é uma somatória do espírito que está sobre ele, o espírito do erro, o espírito do engano, o espírito da divórcio, o espírito da pornografia, do adultério, do roubo, é o espírito que está sobre ele, o espírito da canalice, do tomacá, da lá, é o espírito que está
como é que eu vou dizer assim para vocês, do espírito maquiavélico de rolos e confusões que está sobre o líder principal, passando já pelos subordinados. Porque uma vez que o subordinado vive muito com o principal, essas convivências, isso vai gerando no seu subordinado um caráter fraco. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque quando o obreiro ele é espiritual, os obreiros, querendo ou não, vão ter que entrar na linha. Os que não entram saem fora e o grande número que fica ali vão entrar na linha. Vai ter um problema que outro, que sempre tem um enrustido no meio dos santos. Não existe igreja perfeita. Claro que não, sempre tem um roleiro no meio, mas esse roleiro não vai ter vez, ele vai ter que sair fora. Ou vai ter que se manifestar, porque onde há luz, tudo que é treva vem à tona. Então não me vem com essa conversinha de não existe igreja perfeita, que isso é blá 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 e mimimi. Igreja perfeita só no dia do arrebatamento, mas a igreja dos santos não é a igreja de canalhas. A igreja onde ela se reúne não é um lugar de corruptos e bandidos e canalhas. Não é um sistema de mafiosos nem de traficantes, é um lugar de adorar e servir a Deus. Então ali não é lugar para esse tipo de coisa. Então não me venha com esse mimimi. Vamos dar sequência então, meus irmãos. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. Tem que fazer as coisas sozinho, a gente tem que dividir tarefas. Bom, vamos a um ponto inicial. O líder não pode separar obreiros desconhecidos. Você sabe por quê? Que um líder que se preza, que é um líder espiritual, que recebeu o Espírito de Deus, que vai separar pessoas para eles juntos levar as cargas do povo, ele não vai separar quem ele não conhece. Quem ele não conhece vem de um estado para o outro, pode ter um rolo de certidão, pode ser casado naquele estado, pode ser recasado de uma forma errônea e corrupta no estado dele, e manchar as doutrinas das quais ele tem defendido. E não é só na área conjugal, em várias áreas. Às vezes não conhece o obreiro, no lugar onde ele morava ele era corrupto, roubava as pessoas, não tinha prestação de conta. Então um obreiro verdadeiro não separa desconhecidos. Um obreiro verdadeiro que se preza e preza o Espírito de Deus e a obra vai separar pessoas que ele conhece, da alçada de conhecimento. Ah, mas eu não estou lá. Então alguém que está lá naquela cidade tem que acompanhar a convivência daquele que está sendo nomeado ao presbitério. Vocês entendem? Quando uma igreja é muito grande, que falta controle, alguém tem que conhecer aquela pessoa da qual está sendo apresentada. Numa igreja pequena a gente conhece. Uma igreja com 10, 15 igrejas, a gente conhece todas as pessoas, porque viaja e anda nelas. Um ministério novo. Mas esses ministérios grandes aí, eles separam porque querem, porque sempre tem quem conhece. Mas eles não controlam nada, eles querem um número de obreiros para colocar na frente daquela igreja lá, para que tenha alguém cuidando, porque o lema deles é aquela igreja mandar dinheiro para as centrais na ficha diária no fim do mês. Eles não estão nem preocupados se o culto é ordeiro, se o culto é de Deus, se o culto tem palavra. Isso aí para eles não interessa. O que interessa é o que eu ouvi muito dentro das igrejas por onde passei. Qual é o valor da ficha diária? O que tem dentro do cofre? Não gosto de trabalho assim, não trabalho numa igreja assim, de forma alguma mais. Não tem mais como existir um retorno meu dentro de uma igreja que não tem compromisso com a palavra. Bom, meus irmãos, então o líder não pode separar obreiros desconhecidos. Vejamos o texto acima. De quem sabes que são anciãos do povo? Números 11 e 16, está escrito aqui, ó, na parte central. E disse-me o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, a parte central. De quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais? Tu tem que saber que eles são anciãos do povo e oficiais. Tem que ter testemunho, porque o ancião fica na frente como conselheiro, como chefe de povo. Então tem que saber que ele já tem uma história. Tem que saber que realmente ele é o que se diz ser. Tá entendendo? Deus sempre exigiu caráter espiritual nas ordenações, tanto da antiga dispensação como da nova. Deus nunca chamou desocupados, vagabundos, pilantras, safados, covardes e canalhas para a obra. Deus sempre chamou homens cheios do Espírito Santo, homens verdadeiros, dos quais a Bíblia dá testemunho, como Elias, Eliseu, Amós, Isaías e tantos outros. Aqui Moisés, Josué, todos os que foram separados viviam debaixo da orientação de Deus. Nenhum homem foi separado descomprometidamente com o reino e com os céus e com a verdade e com a santidade, nem na antiga nem na nova dispensação. Então não me vem com essas igrejas, com essas conversas aí. O camarada erra, abandona a esposa, faz um videozinho na internet, diz que foi por causa que ele não parava em casa,
por incompatibilidade, aparece noutra igreja, sem doutrina, sem nada, de novo pregando, fazendo ministério, ganhando dinheiro, lançando o nome à candidatura política e está tudo bem. É porque é uma igreja corrupta. Esses cantores aí, tais como algumas celebridades, casaram 5, 6 vezes. A história dessas pessoas é tão antiga que essas pessoas estão tão novinhas hoje, que você olha essas mulheres tão novas, mas essas mulheres eram velhas há 30, 40 anos atrás, se você olhar na capa dos discos. Então são pessoas, não vou citar nomes aqui para evitar processo, mas procura nos autos aí. Ouça alguns vídeos que vocês gostam de treta, porque eu não gosto muito desses vídeos de treta, mas infelizmente esses vídeos acabam expondo essa gente. Então assim, vocês vão ver que tem cantoras e cantores e pastores que têm uma história manchada, que eles são mais novos hoje do que há 40 anos atrás. Então, meus irmãos, isso aí é uma corrupção generalizada, das quais um cristão não pode aceitar de forma alguma. Isso é corrupção extravasada. Então tinha que ter certeza que eram anciãos do povo, tinha que vir do meio do ministério, tinha que ter nome, testemunho na frente do povo. Vocês estão entendendo? Bom, vamos à frente. A palavra aqui, sabes, de quem sabes que são anciãos do povo, a palavra aqui sabes, indica conhecimento. Você tem que saber, que verdadeiramente ter conhecimento deles, de quem eles são. Não pode ser desconhecidos. Vocês têm que ter noção. Ó, aqui eu vou arrebentar com a cidadela do diabo com esse vídeo. Estão separando e ordenando qualquer um, amaziado, recasado, sem prestação de conta, devedor na rua, não paga, não presta conta de nada, canalhas. Por isso que a igreja está cheia de canalhas, porque os líderes são canalhas e separam canalhas para o ministério. Aqui, ó, sabes, de quem sabes, isso indica conhecimento. Você tem que conhecer quem vocês estão ordenando, quem está subindo ao presbitério, quem está subindo evangelista ao pastorado, quem está sendo separado no que falamos anterior, lá mesmo no primeiro ministério diaconato. Vocês estão entendendo? Você tem que saber quem são essas pessoas, o que elas fazem, o que elas são e o que elas representam. Porque não adianta só o que elas são ricas, mas não representam nada no sentido do caráter. Então vocês têm que ter noção. Então eu estou pregando para gente séria, porque essas igrejas estão separando, eles vão continuar separando e vão dizer que os vídeos do canal Bíblia em Foco são videozinhos. Meus irmãos, isso aqui é pautado, centrado na maior teologia que vocês possam imaginar. Isso aqui é centrado na Bíblia 100%. Isso aqui entra dentro de qualquer ministério que existe hoje, fundado e aberto, eu te prometo. Eles não vão conseguir se pregar espiritualmente, fugir disso aqui. É que eles não pregam espiritualmente. Mas isso aqui é Bíblia. De quem sabes, de quem verdadeiramente sabes que são anciãos e oficiais do povo. O que a Bíblia está dizendo? Vocês têm que ter conhecimento de quem eles são. Não pode ser desconhecido de forma alguma. Então olha aqui, meu pastor, você está separando tudo que é gente para não botar às vezes o que tem chamado. Às vezes separa um nas caladas da noite e manda no lugar daquele que tem chamado só porque ele prega doutrina, vive santidade. Tem uma família um pouco maior, tem que gastar um pouquinho mais com o filho dele para enviar ele para a missão, porque tem 2, 3 filhos. Aí você manda um casal que não tem filhos para poder preencher o espaço. Aí um monte de problema. Economiza um pouco de dinheiro e arruma um monte de confusão para a sua igreja. Mas a igreja não está interessada em nada. Está interessada na sua forma de ver o financeiro. Bom, a palavra sabes indica conhecimento, ou seja, de quem conheces. Vocês conhecem e sabem quem está sendo ordenado. Tá certo? Ficou bem frisado. Então vocês não podem, de forma alguma, nesse primeiro item, separar desconhecidos ao ministério. E nem uma pessoa corrupta ao ministério. Vocês têm que saber que eles são anciãos oficiais do povo, que estão na frente do povo, que tem testemunho do povo. Esses é os que Moisés chamou no conselho de Jetro. Vamos à frente. Segundo ponto. Biblicamente, o líder separa um obreiro após um longo período de oração juntos. Então, você não vai separar um obreiro para o presbitério, qualquer um. Por exemplo, nós estamos aqui com um projeto de abrirmos uma igreja. Nós vamos ter 1 templo, 2 templos, 3 templos. Como é que nós vamos separar um presbítero, Leviana mesmo? Um presbítero vai ser, o primeiro presbítero do ministério vai ser uma pessoa que vai representar muito para o ministério, com futuros para uma nova ordenança. Então não tem como levantar um presbítero qualquer, ele tem que ter uma marca de caráter. Vocês entendem, meus irmãos? Ele tem que ser uma pessoa completamente dotada. E para reconhecer, bom, reconhecer vai ser mais complicado, de coração. Você vai dizer, mas pelo amor de Deus, para reconhecer um presbítero está vindo de uma igreja, por exemplo, que nem as que nós vemos aí, pentecostais, para fazer o que aqui?
Vai vir sim, claro, com certeza, se não abrir um trabalho, mas nós vamos reconhecer um presbítero que vive fazendo campanha corrente, mentindo, enganando, de forma alguma. Uma pessoa, para ser um presbítero da igreja, por exemplo, apostólica, Bíblia em Foco, ele vai ter que andar nas pisadas do ministério. Ele vai ter que ter Bíblia, porque ele vai ter que pregar, o culto vai ser de pregação, cânticos, ofertas e orações. Uma unção com óleo para os doentes e pronto. Não vai ter invenções de falácia, as coisas vai ter que acontecer dentro da seriedade, os milagres. Então, é complicado. Mas tem muitos homens de Deus, sim, a nível de Brasil, que estão cansados dessa celeuma, estão cansados dessas coisas que estão acontecendo, não aguento mais. E é esses que nós queremos que Deus envie para trabalhar conosco, esses que têm santidade, seriedade, mas não é aquela santidade extremista, forjada, aqueles santarrões que vê o diabo e o pecado em tudo. É os que vê o pecado onde o pecado está, vocês entendem, meus irmãos? Então, meus irmãos, biblicamente falando, o líder separa um obreiro após um longo período de oração juntos. Tem que conhecer, estarem juntos. E quando vem de outro ministério, tem que haver uma observância, saber de pessoas que conheceram, pessoas leais, porque tem pessoas que dizem, ele é uma benção, mas não é nada, porque tem crente que tudo para ele é benção. Nós estamos vivendo uma benção aqui, irmãos, estamos abençoados, os camaradas tudo roleiro, fazem tudo que é tipo de coisa errada e estão tudo na bênção. E Deus está tomando conta e está no controle. Não está no controle nada, quem está no controle é o diabo. Porque Deus não anda no controle de mentira, de confusão, de adultério, de sujeira. Não. Simplesmente Deus deu rédea, mas não está no controle. Então cuidado com o que vocês falam. Bom, vamos à frente. Vejamos ainda dentro desse ponto. Biblicamente o líder separa um obreiro após longo período de oração juntos. Recapitulando sempre, porque tem crentes que precisam de recapitulação. Vejamos. E os trará perante a tenda da congregação e ali se porão contigo. Então os trará na frente da tenda, hoje no tempo da graça, na frente da igreja, no frente do púlpito, os porá contigo ali e apresentarás ao povo. Vocês entenderam que o povo tem que estar ciente do que acontece, o povo tem que saber quem são seus líderes, o povo tem direito de ter líderes abençoados e prósperos? Meus irmãos, pelo amor de Deus, acordem para a vida. O povo está aceitando porque esse povo não tem mais compromisso com Deus também. Então qualquer pessoa pode guiar eles e levar eles para qualquer lugar. Cuidado, bem, você pode estar sendo guiado para o abismo. Tenham muito cuidado com isso. E os porá perante a tenda da congregação e ali se porão contigo. Bom, tenda da congregação é o quê? O que significa uma tenda de congregação no tempo da antiga aliança? Um lugar onde eles se reuniam para cultuar. A tenda da congregação, na antiga dispensação, é a igreja ambulante na terra. É a igreja que se move na terra. Alguém disse nos tempos modernos que é como uma tenda de evangelização, uma tenda de circo de hoje em dia. Não, senhores. A tenda da congregação, no significado original da Bíblia, ela simboliza a igreja atuante de Deus na terra. A tenda, a igreja que se move, uma igreja móvel. Mas uma igreja móvel por quê? Porque eles andavam numa caminhada à terra prometida, então eles tinham que mover o lugar de habitação. Hoje o lugar é fixo, porque Cristo já morreu, já ressurgiu entre os mortos, já ficou 40 dias em aparecimento, fez a promessa, foi, nos 50 dias cumpriu-se a promessa da fusão do Espírito Santo, a sua igreja ficou fundada e nadando em meio ao Pentecoste, e hoje nós temos uma igreja que não depende de um espaço físico, a igreja espiritual que somos nós, a igreja ambulante, a igreja atuante e andante, e também temos a igreja, espaço físico, instituição filantrópica, CNPF, CNPJ, onde ela é aberta, para que o povo se reúna numa casa para não levar sol, chuva, essas coisas. Então tem gente que é contra o espaço físico, a igreja física. Não sou contra nada, eu sou contra a canalice e fazer da igreja um lugar desprovido de sabedoria bíblica. Então, a igreja, espaço físico, hoje na graça, é esses templos, salão de tábua, de pedra, onde não é a igreja espiritual, o templo, mas é a igreja onde nos reunimos para adorar e servir a Deus, como a antiga tenda da congregação na antiga dispensação, que era feita, o povo se reunia, adorava, quando levantava em marcha, levantava a tenda, montava a tenda, e assim a tenda era uma igreja atuante. Então o que simboliza a tenda? Um lugar de oração, de adoração, um lugar de culto a Deus. Então esse povo que vai ser posto perante a tenda da congregação e ali os porão contigo, naquele lugar de culto, de adoração, para que ali eles sejam levantados para o trabalho da obra. Bom, há aqueles que são pescados no aquário e com 2 meses depois já são separados. O que eu quero dizer com isso? Existe uma igreja ordeira que pesca em aquário,
Tem uma igreja ordeira e tem aquelas que pescam no aquário. As pessoas, eles não levantam novos convertidos, eles não evangelizam, eles não ganham. Eles vivem pescando em aquário. Quem é os pescadores de aquário? Adventista, Congregação Cristã, Testemunho de Jeová, de porta em porta, falando mal das igrejas para tirar as pessoas de lá. ICM, Santa Vó Rosa, meu Deus, é um mar dessas aí. Um mar dessas seitas aí. Mormons, isso anda de porta em porta e fazendo evangelismo para tirar as pessoas. Eles vão lá, pescam esses adeptos no aquário e com 2 meses já são separados, já estão separados lá na seita para ser obreiro deles. E na igreja pentecostal, hoje em dia também existe uma coisa que não existia antes, a disputa de roubar membros uma das outras. Então às vezes tem uma igreja ordeira, vai lá, pega essa pessoa no outro aquário. Não citei lá também de umas grandes pescadores de aquário, a Tabernáculo da Fé, que gosta de condenar as outras igrejas com batismo unicício e outras coisas, citando como falha, para levar para lá. Aí chega lá, estão ordenados. E eles se ditam igreja. Mas não estou falando das seitas que eu falei todas. Vamos falar de igrejas pentecostais, que são igrejas que a grande maioria prega dentro da Bíblia. Mas gosta de disputar pessoas. Pregavam dentro da Bíblia, que hoje não pregam mais. São instituições caídas e falidas. Né? Só para vocês terem um exemplo. Dessas que se dizem pregar dentro da Bíblia, disputam muito entre si pessoas também. Então essa pessoa vem de lá, são pescados no aquário e com 2 meses depois já são separados e ordenados. Mas não são ordenados e separados a obreiros nada, nem presbítero nada. Sabe o que eles são separados? Atrapalhadores da fé. Essas pessoas que se dizem hoje obreiros, outros nem tem nada a ver nem com seita pseudo-cristã, nem com igreja, mas outros, eles fazem um curso na internet, às vezes até à distância, pegam uma credencial de obreiro, meninos novos, se vestem bem, compram uns paletó slim, desse da calça apertada e o casaquinho estreitinho, faz um corte de cabelo extravagante, bota umas pulseiras no braço, uns anel nos dedos e sai por aí. É o pastor pregador. Isso não é pastor, isso não é pregador, isso não é obreiro, isso nunca foi ordenado, isso não tem história, isso não tem compromisso com Deus. Por isso que eles não pregam santidade, não cobram de ninguém e não fazem nada. O interesse deles é só ganhar um dinheiro. Se infiltraram no meio da igreja e da obra e foram permitidos pelos pastores, porque os pastores podiam barrar eles, dizer, isso não faz parte da igreja. Aonde chegar esse tipo de gente aí, eles estão manchando o nome da evangelho. Mas vai ver se os pastores se unem num conselho pastoral federal a nível de Brasil e bane essa gente do altar. Eles deixam essa gente continuar escandalizando, matando, roubando, drogando, fornicando, adulterando, manchando, fazendo o que bem entende, aliado às gangues, aos tráficos de droga, tudo que é tipo de barbaridades. Por quê? Porque essa igreja de hoje em dia não tem mais ordem de nada. Isso não tem mais o Espírito de Deus sobre essa liderança. Essa liderança está preocupada com o bem-estar e com o mundo, em fazer o seu tesouro aqui. Não estão preocupados com os céus, nem tesourar lá em cima, nem com almas, nem com nada, meus irmãos. Vai ver se essas igrejas pregam arrependimento, regeneração, salvação e santificação. E o arrebatamento. Não pregam. Não pregam. Eles pregam as mensagens 100% contrárias a essas que eu falei. Mas a mensagem bíblica, a mensagem do céu de um presbítero que não é um presbítero falido, de um homem de Deus, de um líder que tem o Espírito de Deus, que estão preocupados com almas, é: arrependei-vos, regenerai-vos, santificai-vos, perdoai-vos e salvai-vos. Salvai-vos dessa geração perversa. E pregar contra o pecado. Isso não prega. Então não é um evangelho de cruz, de sangue, de sofrimento e de Bíblia. Não é. É um evangelho de prosperidade, de tesouramento, de riqueza, de posição, de conquistar tudo, de confissão positiva e tantas coisas. E um presbítero verdadeiro, onde existe um presbitério verdadeiro, não existe essas coisas, não. De jeito nenhum. Então, meus irmãos, eles não são obreiros nem ordenados, são atrapalhadores. Esses não estão seguindo o exemplo que Deus deu aqui a Moisés, esse modelo bíblico de Jetro, esse conselho de Jetro a Moisés e essa separação de Moisés, biblicamente falando. E Moisés aqui separa biblicamente os ajudadores dele. E se você vai para a nova dispensação na igreja primitiva, quando a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos diz: separai para mim homens cheios do Espírito Santo, dos quais tenha testemunho, caráter, boa reputação e cheio do Espírito Santo. E aí a igreja consagrando e jejuando e unindo em oração, impuseram as mãos sobre fulano, ciclano e separaram segundo o modelo bíblico, e está seguindo o mesmo modelo de Moisés, tanto na velha como na nova dispensação. Mas a igreja atual não peneira, não criva seus obreiros. Não, de forma alguma. Separa qualquer um. Um item que eles separam muita pessoa. Se tem dízimo alto,
se é prefeito, vereador, se tem posição na cidade, se é um médico, um advogado, se é um nutricionista, isso na hora sobe, a mulher nem tem ministério, não, mas tu tem que ser separado junto com o teu homem, a pastora, com o teu marido. O homem às vezes não tem nada, não sabe nem falar, ele pode, porque ele pode ser bom médico, pode ser advogado, mas na igreja, irmão, eu vou voltar a dizer para vocês, a pregação, o ministério sagrado não é para quem tem estudo secular, tem homens que têm estudo secular e são chamados, perdão, então eles conseguem desenvolver, mas o ministério eclesiástico é uma ciência de Deus para o homem. É um presente, é uma dádiva, o dom da palavra. Eu conheço médico, doutor, que não sabe pregar 1 minuto em cima de um altar. E conheço homens simples que pregam 1 hora pelo Espírito, porque isso é uma dádiva. O ministério não é para qualquer um. Deus não deu simplesmente porque ele tem estudo e conhecimento na vida secular. O ministério é uma dádiva, uma grandeza. Então não adianta, se tornam verdadeiros atrapalhadores do ministério. Então é isso que acontece nessas igrejas. Se tem o dízimo alto, já vai ordenado a diácono, presbítero. Eu sou o que eu mais vivi. O que eu vi de homens de Deus, de uma vida difícil, na pobreza, cheio do Espírito Santo, com a família, cuidando nos mínimos detalhes. Às vezes os filhos tinham uma calça, uma camisa só, um sapato só para usar, e era um homem de Deus, não era ordenado porque não tinha um dízimo alto. Chegava um, tinha um dízimo alto, ou começava a fazer panelinha e conchava com o pastor, entregando os outros, já subia lá em cima, saltava. Então, o membro também, os membros que são chamados para as festas, para os gabinetes, que são ovacionados, bajulados, normalmente, meus irmãos, normalmente são aqueles membros ricos da igreja que têm posição. Os membros mais de uma vida mais difícil não são chamados para nada, nem para uma festa, nem para nada. Vocês entendem? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Essas pessoas aqui se tornam atrapalhadores do ministério, nunca ordenados ao ministério. Bom, perdão. Continue orando pela nossa voz e nossa garganta, tá certo, meus irmãos? Outra coisa, ainda nesse segundo ponto, quando o líder ora, Deus fala. Se um líder ora e pede direção, Deus mostra para ele quem são os ordenados. Deus mostra. Deus mostra. Porque quando alguém pede para Deus, quando alguém fala com Deus, ele responde. Lembra o que ele disse para Moisés? Eu tenho visto. Ele enxerga. Eu tenho ouvidos e tenho ouvido o clamor. Ele escuta e ele age. E eu vou descer para os livrar. Então são 3 características da pessoa de Deus. Ele vê, ele ouve e ele livra. Ele desce, ele age. Ele ouve, ele vê, ele ouve e ele age. Fala de ação. Então quando um líder ora, Deus fala. E se o líder perguntar para Deus, Deus não vai chegar e dizendo que nem alguns crentes aí malucos contam as experiências de todo dia no YouTube. Este aqui, meu servo, separa o João, o Pedro. Não, você vai sentir no teu espírito Deus falando contigo a respeito daquela pessoa. Tá certo? Bom, vejamos o seguinte. Deus ainda diz assim nesse versículo. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, cabeças de oficiais, de quem sabes, de quem tu conheces, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais. Tu tem que conhecer a posição e quem eles são. E os trará perante a tenda colocada na frente do povo, para o povo saber quem está sendo ordenado. E ali, ó, a conclusão do versículo, e ali se porão contigo. Então o que diz assim? O que quer dizer isso? E ali falarei contigo. Deus está dizendo o seguinte, põe eles ali e ali eu vou falar contigo. O texto não diz falarei com vocês. O texto está dizendo falarei contigo. Entendeu, meus irmãos? Eu falarei contigo. Deus vai falar com Moisés e vai dar direção de ordenação para ele aos subordinados dele. E ele vai separar. Por isso que foi um sucesso isso aqui, porque tinha a mão de Deus. Tudo que tem Deus dá certo. Se a pessoa separa a revelia, que nem falei no vídeo anterior, e não faz uma ordenação 100% bíblica, não presta atenção em nada, faz o que ele bem entende, o que ele bem quer, não dá nada certo. Por isso que as igrejas do presente momento estão passando por esse vexame. É vexatório. É muito triste. É muito triste saber que as igrejas que nós respeitávamos, hoje nós vemos expostas em canais de YouTube, nas folhas dos autos da justiça brasileira, líderes corruptos, ladrões, bandidos, canalhas, que mancharam o nome dessas igrejas que dava gosto entrar nelas há 30, 40, 50 anos atrás.
É muito triste. E se nós não cuidarmos do evangelho ou da pequenina igreja que vocês fundaram lá, ou que alguém vai abrir, ou das que ainda existe com caráter, vai tudo acabar. Porque começa assim, um pouquinho não faz mal. Não vejo mal nisso. O que tem com aquilo? Irmãos, existe extremismo, mas existe ordem. E as ordens têm que ser mantidas. Na vida moral não tem como mexer. Por exemplo, casamento, vida conjugal, vida sexual. Isso não tem como mexer. Algum líder chegar e dizer que pode fazer o que quiser ou pode mudar de forma alguma. Eu vejo assim, de pessoas aí. Eu vou construir uma nova família, eu vou me levantar, eu vou construir uma nova vida. A vida dela, ela que se vire, eu não quero responder por ela. Ela que responda, ela que seja feliz, ela que seja... Que papo furado é esse, rapaz? Isso é papo do mundo. Vem, conta outra vez se eu estou na esquina. Dentro de igreja, dentro do evangelho de Cristo, não é dentro de igreja, dentro do evangelho, que é pregado dentro de uma instituição, de uma igreja, espaço físico verdadeira, não existe esse papo de vou farmar uma nova família, vou dar a volta por cima, eu vou vencer, ela que seja feliz também. Não, isso é papo do mundo. Isso é papo do mundo. De pessoa que está encharcada de álcool, que ouviu música sertaneja, de pessoas que levou chifre da esposa a vida toda. Vocês estão entendendo? Isso aí não é conversa de crente verdadeiro, de homem de Deus. Homem de Deus é uma esposa, é uma família, que construir nova família, vai cuidar da sua. São canalha, estavam lá dentro no meio do pecado, vivendo junto com o líder. Às vezes o próprio líder pega a esposa deles, uma confusão dos infernos, e aí vem dizer que vai construir uma nova família. De forma alguma. Não existe construir nova família, só se você ficar viúvo. Meu Deus do céu. Então essas igrejas estão desse jeito, meus irmãos. Indo para o ponto final, o líder autêntico gera obreiros autênticos. O líder autêntico gera obreiros autênticos. Então, não se esqueça disso aqui. O líder autêntico gera obreiros autênticos. Vejamos. Tirarei do Espírito, então eu descerei. Aqui Deus está descendo de novo, agindo. Então eu descerei e ali falarei contigo. O que Deus vai fazer? Olha que coisa linda essa mensagem. Essa parte do presbiterato. Olha o que a igreja não faz hoje. O espírito de um obreiro autêntico é a soma do espírito que está sobre o líder principal. Estou te provando pela Bíblia, Números 11, 16, 17. Aí diz assim, o líder autêntico gera obreiros autênticos. Agora, o que é autenticidade que eu falei ontem? Falei antes aqui no começo do meu vídeo. Legitimidade. Num cartório, a gente dá legitimidade a uma assinatura. Autenticidade. Tá autenticada a minha assinatura aí, tá? Então você chega lá, reconhece o documento na hora, porque o cartório puxa os registros e vê a autenticidade da sua assinatura. Aqui estamos falando de autenticidade no obreiro, legitimidade, registro de fé, entendeu? De algo puro, sincero, legítimo, transparente. Então, o líder autêntico gera obreiros autênticos. O líder corrupto gera obreiros corruptos. Por que a igreja está corrompida? Porque a liderança é corrupta. E os obreiros dessa liderança são corruptos também, corruptores, que entram na corrupção para disputar os seus espaços e ficam matando os outros. E sucessivamente, a membresia é corrupta, porque a sua liderança é corrupta. Então prega uma corrupção para eles e faz com que eles aceitem. E eles aceitam e ficam defendendo sua liderança. Vocês acham que é inconsciente? Consciente, eles sabem que está tudo errado, mas eles defendem os seus corruptos. E estou vos provando pela Bíblia. Então, quando o líder é autêntico, ele gera obreiros autênticos. Os obreiros autênticos subordinados ao líder principal vai gerar membros autênticos. E haverá uma autenticidade, legitimidade dentro daquela congregação e daquela igreja. Vocês entendem, meu irmão? Não é muito difícil de entender. Então, quando uma igreja não defende mais o casamento, o matrimônio, você vê o obreiro em cima do altar pregando divórcio abertamente, pregando roubalheira abertamente, membros mal vestidos, desnudos dentro da igreja, desnudo na praia, e tretando com alguns outros 2, 3 obreiros que restam no meio daquele número exacerbado de obreiros fiéis, malhando aqueles obreiros que querem ver a verdade. Sai fora, isso aí acabou. Vai se matar sozinho, você não vai vencer, pode sair fora. É meu conselho para você, sai fora, porque eu conheço um mar de pessoas que tentou e acabou saindo já meio morto, e outros mortos espiritualmente. Não tem como você lutar contra esse exército das trevas dentro dessas instituições caídas e falidas, mafiosas e bandidas. Você tem que lutar pelo evangelho verdadeiro. Desistir da fé, virar as costas para Deus, culpar Deus por causa desses líderes, desses pastores corruptos, de forma alguma. Lançar pó sobre a cabeça, falar da igreja verdadeira fundada no Calvário por causa desses pastores, de forma alguma, meus irmãos. De forma alguma. Vejamos ainda, meus queridos e amados irmãos, essa parte final.
Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Ó, Deus vai repartir a unção que está sobre Moisés com os anciãos. Ambos vão ficar dotados da unção de Deus, da espiritualidade e sabedoria, e vão passar, levar as cargas do povo, viu? E o Espírito de Deus vai tomar conta de toda a congregação. Então uma igreja que vive o Espírito de Deus, que os líderes têm o Espírito de Deus, que eles compartilham o Espírito de Deus, é uma igreja ativa. Que os membros também compartilhem, usufruem e vivem no Espírito de Deus. Vocês entendem, meus irmãos? E tem uma vida de bênçãos na presença de Deus. Porque a liderança, irmãos, quem guia o rebanho é a liderança. O que a Bíblia diz em João? Eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Jamais elas vão ouvir o estranho ou o mercenário, porque são minhas ovelhas e conhecem a minha voz, e uma vez que eu falo, elas sabem que eu estou chamando e me seguem. Mas de forma alguma seguirão o mercenário. Como é que as ovelhas estão seguindo esses mercenários? Porque estão tudo unidos, não tem o Espírito de Deus. Então não há o conhecimento da voz. Então vocês precisam entender essas coisas, meus queridos e amados irmãos. Então, para nós encerrar aqui, ó, ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo. Tá entendendo? Se eles têm o Espírito de Deus entre eles, a somatória, o Espírito de um obreiro autêntico é a soma do Espírito que está sobre o líder principal, se foi repartido sobre eles, então eles vão conseguir desenvolver o trabalho, levar as cargas do povo, suportar o ardor do ministério sobre os seus ombros. Você entende? As provações do ministério, porque o ministério não é para qualquer um. Tem gente que vive ministério hoje porque não são provados, não é ministério verdadeiro, porque o ministério verdadeiro, ele exige do líder. Não é fácil ser um obreiro verdadeiro, não é fácil ter uma vida com Deus, não é fácil combater o pecado, não é fácil ficar na posição como soldado, depois que combate o pecado, tendo a represária dos seus inimigos no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo natural, te alvejando de canhões, de balas e de tiros, de flechas no mundo espiritual, de dardos. Vocês estão entendendo que esse soldado tem que estar munido das armaduras de Deus para poder suportar no dia mau. Vocês entenderam, meus irmãos? Tem que ter capacete, tem que ter espada, tem que ter couraça, tem que ter os armamentos todos, porque senão tem que estar cingido, senão ele não vai suportar a batalha. Bom, e no finalzinho diz assim, para que tu sozinho não as leve. Então vou concluir agora com vocês. Então, salvo as proporções, um bom líder gera bons obreiros, um mau líder gera maus obreiros. É isso que nós aprendemos. Se você é um bom líder, você está gerando bons obreiros, porque os obreiros estão seguindo o seu bom exemplo, estão recebendo o Espírito que está sobre ti, que Deus te deu. Estão entendendo? Se você é um mau obreiro, um canalha, um salafrário, um bandido, um mercenário, um roubador do rebanho, aquele que come a carne, estraçalha o osso, não cura a doente, não tira, não vê a lã de ninguém, não faz nada com as ovelhas, você vai ter obreiros todos do seu perfil, preocupados sempre com o seu bem-estar, com o seu bel prazer, menos com a ovelha. Bom, eu congreguei em ministérios que não visitavam velhinhos, se preocupavam só com os dízimos, tinha entrado na conta ou não. Quando eles ficavam, eu assumi muito trabalho nos ministérios por onde passei, que os velhos não tinham ceias, que as igrejas estavam abandonadas 6, 7 meses sem ceia. Nessas igrejas desses defensores, desses extremistas, dessas pessoas aí que se julgam santos. Nunca falaram mal desses pastores que estavam lá, não entregaram. Eles cultuavam eles, ovacionavam eles porque eles eram do manto, do ré e do té e da revelação e tudo. Mas quando a gente chegava, que atendia os irmãos velhos, atendia as congregações sem ceia, pregava a santificação, colocava um culto de ensinamento, aí começava a se levantar com a gente, entregar a gente, forjar falso testemunho, inventar mentiras, para destituir a gente do cargo, para colocar um do nível deles. Então essas igrejas aí, elas vivem assim. Se você é verdadeiro, é que nem na política, eles te derrubam, eles te tiram, porque eles não suportam alguém que trabalha corretamente falando. Bom, ainda mais um ponto aqui. Pode um abacateiro produzir limão ou uvas? Aqui nós temos aqui um abacateiro, coisa mais linda. A gente gosta de uma vitamininha de um abacate com leite, digamos assim, bem simples, batido no liquidificador. Eu pergunto para vocês, pode um abacateiro produzir uva? Pode um abacateiro produzir limão? Não, a gente tem limões aqui e os meus cunhados têm um mar de limões lá que eles plantam para vender os limões deles. Pode um abacateiro produzir limão? Não. Não. Essa é a realidade. Pode um abacateiro produzir uva?
Não, tem que ser no parreiral. Ela não nasce do abacateiro. Pode um obreiro bom produzir um obreiro ruim? Não. Não tem essa lei da semeadura, ela não consegue se contradizer. Não, um obreiro bom não pode produzir um obreiro ruim, assim como um abacateiro não pode produzir uma uva, tem que ser no parreiral. Pode um obreiro mau produzir um obreiro bom? Não, de forma alguma. A lei da semeadura não se contrapõe. Um obreiro mau vai produzir obreiros maus. E é por isso que a igreja do Brasil está cheia de obreiros maus, de obreiros bandidos, corruptos, roubadores. Eles estudam. Deixa eu dizer aqui para concluir meu vídeo. Eles estudam a forma que eles vão roubar as pessoas. Eles passam a noite estrategiando, em estratégia, em vez de passar a noite orando, lendo a Bíblia para ter uma estratégia de vencer no mundo espiritual, levar a sua igreja a um nível espiritual alto. Eles ficam como estrategistas de guerra, buscando meios para que eles possam roubar mais a igreja com uma nova campanha, com um novo tema, com a porta aberta, com uma temática, com a corrente, uma campanha, um livro, um registro, uma oração no monte, uma apresentação dos membros lá no alto, mais alto do cume, alguma coisa da natureza, para roubar. Eles passam vendo como é que eles vão roubar através dos documentos, como é que eles vão ganhar alguma coisa junto com o banco, como é que eles vão fazer um rolo, uma negociata. Eles ficam pensando, estruturando como é que eles vão roubar a esposa do outro, como é que eles vão fazer para se livrar da deles. Enfim, irmãos, eles são canalhas. Como é que eles vão se enfiar na política, como é que eles vão promover a igreja deles naquela cidade mais que a dos outros, para que a igreja deles naquele estado seja a mais poderosa. Eles ficam num sistema maquiavélico, maquinando aquilo que vão fazer. Não tem nada de Deus, são destituídos da glória, destituídos da graça. Deus não tem compromisso com corrupto. Deus não tem compromisso com bandido. Deus não tem compromisso com quem faz sacrilégios da fé. Deus não tem compromisso com quem prostitui o culto e o corpo. Deus não tem compromisso com esses bandidos canalhas que usam ONGs para roubar a igreja, que usam o nome do pastorado para se infiltrar no meio de tudo que é negociata. Esses outros bandidos da fé que ficam dizendo que tem anjo atrás deles, que todo dia tem um Exu. Como é que entrou o Exu na igreja? Olha como é que estava esse homem. Esses canalhas bandidos que usam dons espirituais mentirosos, que usam dos dons e forjam mentindo através dos dons. Deus não tem compromisso com vocês. Deus tem compromisso com verdadeiros homens de Deus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a verdade, com quem não abusa dos dons, com quem não abusa da cura, zombando das curas santas, zombando dos dons espirituais santos que Deus usa para apontar uma direção para uma pessoa uma vez que outra, zombando do santo evangelho, zombando da sã doutrina, zombando da cara desse bando de palhaços que essas igrejas são picadeira de circo. Esses crentes adoram ser palhaços e esses líderes deviam pintar a cara e colocar uma bolota vermelha no nariz, porque são palhaços que vivem dentro de um picadeiro de circo. Igreja não é picadeiro de circo. Igreja não é lugar de piada, de negociata, de conversa, de luzes, de negrear templos, de colorir, de fazer tudo que vem na cabeça. Isso aí não é igreja. Isso aí são boates espirituais. Isso aí são palanques de política. Isso aí são lugares que Deus não habita. O Espírito Santo não habita no meio da imundícia, da sujeira. O Espírito Santo habita um lugar limpo, puro. O Espírito Santo não tem compromisso com esse tipo de coisa. E um verdadeiro presbiterato luta para arrancar e erradicar do meio da igreja esse tipo de atitude canalha e bandidas da fé. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Fique em Cristo, orando pela Igreja Apostólica Bíblia em Foco, orando pelo projeto do canal. E se for da vontade de Deus, Deus há de nos dar vitória em tudo. Ore pela minha saúde, ore pelo trabalho, contribua, me ajude. Eu preciso muito das ajudas de vocês financeiras. No presente momento não é por causa da fundação de uma igreja. Preciso para me manter de pé, meu trabalho, minha família e meu canal. Mas futuramente, se a igreja se abrir, estarei sendo honesto e passando para vocês a necessidade da igreja, tá certo? Fique em Cristo. Muito obrigado, irmã Adriane de Mafra. Muito obrigado, irmão Anselmo, irmão Carlos. Muito obrigado ao irmão José, o casal de amigos da Assembleia de Deus do irmão José, que nos ajuda e contribui com o nosso ministério. Todos vocês, que eu não sei o nome, que vocês nunca falaram, irmão Reinaldo Luxemburgo e tantos outros que ajudam o nosso ministério financeiramente. Que Deus em Cristo abençoe vocês que são membros do canal. Não tenho o caderno para me lembrar do nome de cada um, mas que Deus os abençoe. Vocês fizeram compromisso e são fiéis, que não deixaram R$10 banir com a sua fidelidade, seu caráter, mas que mantém aquilo que falaram. Deus abençoe vocês. Fique em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos.